Bom dia, são quase 11 horas, 10h57 e hoje é quarta-feira. Glória ao Senhor, é dia 30/12/2020. Glória ao Senhor, aleluia. Obrigado, Pai, que me estás a abençoar, dirigir, guiar. Obrigado, Deus vivo e verdadeiro, todo-poderoso. Amém. Vamos ler um hino. Aleluia. O hino 194. 194. Tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor, de receber glória, glória e honra, glória, honra e poder, porque tu criaste, sim, tudo criaste, e tudo mantens para a tua glória, porque tu criaste, sim, tudo criaste. Por tua vontade, Senhor, são e foram criadas as coisas. Tu és digno, Senhor. O outro. Tu és meu Deus e eu te louvo. Tu és meu Rei e eu te exalto. Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, aleluia, e o seu amor é para sempre. E o outro. Tu és o meu refúgio, vens encher meu coração com canções de livramento. Quando tenho medo, em ti confio, em ti confio. Digo ao fraco agora, sou forte na força do Senhor. E o outro, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo o que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. Este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o Senhor eternamente. Amém. Então, vamos fazer a gravação de um vídeo cujo título e proposição é o seguinte. Vamos falar que o Senhor Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo e o Pai Celestial se manifestaram no batismo do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Vamos falar que Jesus expulsou um demónio e vários. Vamos falar que o Senhor Jesus Cristo repreendeu a febre da sogra de Pedro. Vamos falar que Jesus não deixava falar os demónios. Falemos que Jesus deu ordem aos seus discípulos, para expulsarem os demónios. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler um texto em Lucas 3, 21, 22. Diz assim, aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Aleluia, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu. O céu abriu-se e o Espírito Santo desceu. Quer dizer, estava em marcha uma grande
um grande movimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o Espírito Santo desceu sobre ele, sobre Jesus, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia, dirigindo-se ao Senhor Jesus, Tu és o meu filho amado, em ti tenho prazer, em ti me comprazo. Amém. Lucas 4, 31 a 35. E Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Ele estava ligado com o Pai e com o Espírito Santo e tinha a sua autoridade. E estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demónio imundo. Eu creio que eles são todos imundos, né? São sujos, mas quer dizer, este deveria ser muito sujo. Exclamou em alta voz o demónio, dizendo, que temos nós contigo. Ele falava no plural, né? Então, o demónio exclamou, que temos nós contigo. Não há nenhuma comunhão entre as trevas e a luz. Jesus é a luz e os demónios são trevas, ignorância. Desejam o mal das pessoas, vieram para roubar, matar e destruir. Repetindo, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste a destruir-nos? Era uma pergunta. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Os demónios sabiam que Jesus era o enviado de Deus, o Messias, Salvador, Libertador. Outro versículo. E Jesus repreendeu o demónio. E como é que ele disse? Cala-te e sai dele. E o demónio, lançando por terra, por meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Amém. Glória ao Senhor. Lucas 4, 38 a 41. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Jesus, inclinando-se para ela, repreendeu a febre. Então, uma dor ou uma doença pode ser repreendida. Repreendeu a febre. Certamente Jesus disse, febre, sai, é meu nome. E esta é nome do Pai, né? Jesus vem em nome do Pai. Sai em nome do Pai celestial. E esta a febre deixou a sogra de Pedro. E ela, levantando-se imediatamente, servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam. E Jesus, pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Certamente ele dizia, eu te curo, em nome do Pai. É outro versículo. E também de muitos saíam demónios, clamando e dizendo, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles não aguentavam a presença do Cristo, do Filho de Deus.
Jesus não os repreendia por dizerem as palavras, né? Clamando, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eles sabiam. Se Jesus não concordasse, certamente diria, né? E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar. Porque falando, estavam a semear sempre as neiras, né? Palavras que não edificavam. Vou ler outra vez o versículo. E também de muitos saíam demónios, clamando e dizendo, tu és o Cristo, ungido de Deus, o Filho de Deus. E Jesus, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Glória ao Senhor. Marcos 16, 9. E Jesus, isto foi depois da sua ressurreição, e Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, que é o domingo, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. Isto mostra que quando Jesus o expulsava e a pessoa seguisse Jesus, os demónios não voltavam a entrar. Mas se a pessoa continuar a pecar e não seguir Jesus, não ser discípulo dele ou discípula, então tem que ter cuidado. Porque aquele que saiu traz mais 7, não é? Marcos 16, 17 a 20. E estes sinais seguirão aos que crerem. Quando a pessoa crê em Jesus, há sinais que manifestam que eles creem. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios. Dirão demónios, eu os expulso. E outro sinal é falar em novas línguas. É sinal que creem e que seguem o Senhor Jesus Cristo. Outro sinal é pegarão nas serpentes. Isto creio que se refere ao poder que recebem e ao Espírito Santo e a santificação que recebem para poderem pegar nas serpentes, mas nas serpentes espirituais. Como diz no Salmo 91, né? Glória ao Senhor. Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aquele que habita, quem é que habita? É aquele que está sempre em comunhão com Deus, que se aproxima de Deus. Deus diz, chegai-vos para mim, eu me chegarei para vós. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é galardoador dos que o buscam. Aliás, não crer é uma parvoíce. A palavra do Senhor diz que os loucos, os parvos, é que dizem que não há Deus, né? Ele é a causa necessária, é a fonte da vida, Ele é o princípio e o fim. Não há ninguém no meio, é só Deus que domina todas as coisas. Embora o inimigo tente também dominar, mas aquele que seja discípulo, que for discípulo de Jesus, vai sempre vencer. Então diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Omnipotente. Deus tem todo o poder. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Omnipotente descansará. Então, Deus é o único. Há só um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. O meu Deus, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Obrigado, Pai. Tu és o meu Deus. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Devemos estar vestidos com a armadura de Deus e usar o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Diz lá em Efésios 6.
começando no 12. Verso 3. Porque quem é Deus então? Deus é o que nos livra do laço do passarinheiro. Obrigado, Pai. E da peste perniciosa. Deus livra-nos. Ele é o Senhor que quer o nosso bem. Ele nos ama e mandou o seu Filho amado para morrer por nós, para nos salvar. Quem é Deus? Deus é o que nos livra, como eu estava a dizer, do laço do passarinheiro, que é o diabo, e da peste perniciosa que é trazida por ele, né? Verso 4. E ele te cobrirá, quem é Deus? É o que nos cobre com as suas penas, com a sua proteção, com os seus anjos, e debaixo das suas asas nós ficamos bem. E quem é Deus? Ele é a verdade. Deus só diz a verdade, não a mentira. E Ele é o que nos defende com o seu escudo e o seu broquel. Portanto, Deus nos defende. Glória ao Senhor. Verso 5. Quem é Deus? Deus é o que não permite que tenhamos medo da noite, nem da seta que voa de dia, nada que aconteça de noite ou de dia. Deus nos livra do medo. Glória ao Senhor. Verso 6. Quem é Deus? É o que nos livra da peste que anda na escuridão e da mortandade que assola ao meio-dia. Quem é Deus? É aquele que, mesmo que morram 1000 pessoas ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, serão 11.000, né? Não chegará a ti. Portanto, Deus nos defende das guerras, das pestes e de todo o mal. Mas temos que lhe pedir, claro. Temos que querer aprender dele. Verso 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Então nós devemos ser santos. Não devemos ser ímpios, mas devemos viver em amor. Verso 9. Quem é Deus? Deus é o Senhor, é o nosso refúgio. Ele é o Altíssimo. No Altíssimo fizeste a tua habitação, ou seja, a pessoa deve estar sempre em comunhão com Deus. Vigiai e orai. Lembro-me daquela história da viúva que ia ter com o juiz mau, mas era mau, mas amava a si mesmo, né? Então disse, eu vou fazer-lhe justiça para que ela não venha aqui repetidamente aborrecer-me e perder-me. Então, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Quem é Deus? É o nosso refúgio. Quem é Ele? É o Altíssimo. Não há ninguém mais alto. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Devemos fazer do Altíssimo a nossa habitação. Nele vivemos, nos movemos e existimos, diz lá em Atos 17. Ele é a nossa habitação, não é uma habitação limitada. Deus é ilimitado. Deus é omnipresente, omnisciente. Omnipresente, está presente onde Ele quiser. Omnisciente, que verdadeiramente sabe todas as coisas. E omnipotente, pode todas as coisas. Glória ao Senhor. Oni. Oni.
Portanto, estávamos a ler no Salmo 91, que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Portanto, quem é Deus? É aquele que nos protege das pragas e do mal. Verso 11. Porque quem é Deus? É aquele que envia os seus anjos, dá ordem aos seus anjos a meu respeito, assim como mandou os seus anjos em diversas partes. Por exemplo, no caso do João Batista, apareceu primeiro um anjo, o anjo Gabriel, e disse a sua mensagem: glória ao Senhor. Portanto, estávamos a ler aqui no Salmo 91. Quem é Deus? É o que manda os seus anjos para que não tropecemos em pedra, em problemas, né? Mas dá-nos a solução para resolver os problemas. Verso 13. Quem é Deus? É o que nos dá força e poder para pisarmos o leão e a cobra, como diz lá em São Marcos, para calcarmos aos pés o filho do leão e a serpente. Isto se refere a demónios, né? Então, como diz ali, pegareis nas serpentes, quer dizer que Deus nos dá poder para dominar os demónios. Glória ao Senhor. Verso 14. Então, quem é Deus? É aquele que sabe quem é que o ama, quem é que lhe obedece. Amar é obedecer a Deus, né? Jesus disse: aquele que me ama será amado meu Pai, etc. Verso 14. Portanto, verso 14 mostra quem é Deus. Ele quer que o amemos, façamos a vontade dele de forma perfeita. E ele promete que nos livra, que nos põe num retiro alto, porque nós o conhecemos a sua palavra, aprendemos dele, e ele nos protege. Quem é Deus? É aquele que, se nós lhe pedirmos alguma coisa, ele nos responde e está connosco na angústia, nos problemas. O São Pedro diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O Senhor está atento, conhece o número dos cabelos da nossa cabeça, não permite que nenhum passarinho, um pardal ou assim, caia sem sua vontade. Então, quem é Deus? É aquele que, se nós lhe pedirmos, ele nos responde. Está connosco na angústia e nos retira da angústia e ainda por cima nos glorifica, porque nós recebemos o Senhor Jesus Cristo. No Velho Testamento, os sacrifícios de cordeiros e animais limpos representava o Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus já veio, morreu por nós, ressuscitou, aleluia, e está protegendo-nos. Verso 16. Quem é Deus? É aquele que nos farta de tempo, de longura de dias, e nos mostra a nossa salvação, que está em Cristo, que está na sua palavra. Amém, glória a Deus. Vamos voltar a Marcos, capítulo 16, versos 17 a 20. Vamos começar no 16. Repetindo. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, em nome do Senhor Jesus, expulsarão os demónios. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É o que nos dá poder para expulsar demónios.
Aleluia! Devemos segui-lo, claro, ser seus discípulos, isso. Sermos seus discípulos. Então o Senhor Jesus é aquele que nos deu poder e continua a dar pelo seu Santo Espírito para falarmos também novas línguas. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É aquele que nos dá poder para expulsarmos os demónios, como vimos ali no Salmo 91. Pisarão as serpentes, os leões, etc. Então, o Senhor nos ajuda, como ele diz, pisareis o leão, Salmo 91, 13. Pisareis o leão, ou seja, espíritos de leão, cobras, espíritos de cobras, e pisaremos o filho do leão, serpentes e leões, toda a força do inimigo. Aleluia, glória ao Senhor. Então vamos ler o Marcos 16, 18. Pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Quem é o Senhor Jesus Cristo? É aquele que nos dá poder para curar os enfermos. Ele mandou, o Pai mandou através do Senhor Jesus o Espírito Santo para nos dar poder, sabedoria, para nos livrar do medo, das doenças ou de qualquer outra coisa que venha do diabo, porque Deus nos dá poder sobre esse indivíduo. Outro versículo. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Aleluia. Outro versículo. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, os discípulos, cooperando com eles o Senhor. Quem é o Senhor Jesus? É aquele que coopera conosco, nos ajuda a fazer a sua obra. Vou repetir. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que seguiram. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Estamos terminando. Que Deus abençoe a todos que ouvirem este vídeo e aqueles por quem tenho orado. Amém. Então gravamos um vídeo cujo título e proposição é: falamos que o Senhor Espírito Santo e o Senhor Jesus Cristo e o Pai Celestial se manifestaram no batismo de Jesus. Falamos que Jesus expulsou um demónio e vários demónios. Falamos que Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. Falamos que Jesus não deixava falar os demónios, porque não diziam palavras que edificam. Mais pessoas que não são crentes e que só dizem palavras que não edificam nada. Falamos que Jesus deu ordem aos seus discípulos para expulsarem os demónios. Falamos sobre o Salmo 91, em que Deus manifesta quem Ele é e o que Ele faz por nós, porque Ele nos ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, amados irmãos e amigos, vamos terminar. Que Deus os abençoe. Até outro dia. Vamos estar com o Senhor Jesus sempre.